Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O Cruzeiro quer comprar Lucas Ferreira. Atacante de 18 anos de idade, tem sido titular do São Paulo em algumas das últimas partidas e foi o autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Libertad no Paraguai nessa semana. Importante contar que tirar o Lucas Ferreira do São Paulo hoje não é das missões mais difíceis, porque sua multa rescisória em território nacional é de 40 milhões de reais. Consegui confirmar que o Cruzeiro já entrou em contato com representantes do atleta manifestando a intenção de fazer esse pagamento. Notícia que deve alarmar dirigentes do São Paulo. Perder o Lucas Ferreira por apenas 40 milhões de reais seria um grande tiro no pé. Vale a lembrança de que o Lucas Ferreira tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, mas essa multa rescisória está associada a seu salário. Quase todos os cálculos de multas pro território brasileiro são feitas a partir do salário multiplicado por 2.000. O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês no São Paulo, ou seja, sua multa é de 40 milhões. Se o tricolor conseguir chegar a um acordo com o Lucas Ferreira para aumentar esse salário, aí a multa rescisória será reajustada. A ideia de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, é repetir algo que deu super certo enquanto ele era dirigente do Atlético Paranaense. Na oportunidade, o CAP pagou 24 milhões da multa rescisória e tirou do Cruzeiro o Vitor Roque. Anos depois, não sei nem se chegou a anos, mas algum tempo depois, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona em operação de 61 milhões de euros, um dos maiores negócios já feitos na história do futebol nacional. Só para completar, é importante lembrar que o Lucas Ferreira já soma na atual temporada 10 jogos e 1 gol pela equipe profissional, jogador revelado na base do São Paulo e super identificado com o tricolor. Para fechar de vez, só comentar que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, pediu a contratação do Lucas Ferreira e a gente deve assistir na próxima janela de transferências o Cruzeiro fazendo movimentos com jogadores mais jovens. O investimento em experientes acabou não dando certo, até por isso vai haver uma mudança na filosofia de contratações da Raposa. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Pois é, Valor, para mim também. Acho que o Cruzeiro tem essa consciência, ou deveria ter também. Teve o primeiro tempo todo a seu favor, não conseguiu ser eficiente. E o futebol mostrou mais uma vez que quando você não é eficiente, você dificilmente consegue conquistar os 3 pontos, né? A equipe do Palestino na segunda etapa soube jogar o jogo. Acho até que a estratégia foi a mesma, de aproveitar os erros do Cruzeiro, seja de forma coletiva ou seja de forma individual, e dessa forma conseguiu exatamente colocar à frente o Palestino, fazendo com que o Cruzeiro pudesse colecionar aí derrotas dentro da Copa Sul-Americana. Uma pena realmente, porque o Cruzeiro vai cada vez mais mostrando ao seu torcedor que a confiança é algo preponderante nessa equipe, mas que não consegue passar exatamente isso ao seu torcedor, né? Porque não consegue, dentro do campo, mostrar superioridade ao seu adversário, principalmente se tratando de Copa Sul-Americana. Eu confesso para você que é difícil a gente encontrar argumentos dentro dessa equipe, porque o Cruzeiro muda a equipe, traz uma equipe mesclada de jogadores até então descansados, e o que a gente vê é que o Cruzeiro não consegue ser protagonista do seu próprio jogo, né? Porque eu falo no protagonismo a partir do momento que você tem o controle da partida a seu favor, você precisa ser letal. E o Cruzeiro não conseguiu trazer essa letalidade necessária para essa partida. De positivo, Valor, para mim fica o Rodriguinho, que enquanto teve perna, enquanto o físico deixou, conseguiu mostrar algo que pudesse interpretar o Leonardo Jardim, alguém que ele pode contar, alguém que seja confiável dentro dessa equipe, principalmente no setor que a gente sabe que tem muita dificuldade o Cruzeiro de criar jogadas, né? E um outro jogador também, bastante jovem, a sua estreia no profissional, Murilo Hickman, para mim, enquanto também teve perna, deixou boas impressões, e a ideia é que ele possa continuar tendo, sim, oportunidades e tenha também uma sequência, porque o Cruzeiro agora vira as suas atenções para a equipe do Vasco. Cruzeiro que no final de semana encara o Vasco com certeza estava assistindo o Cruzeiro, é um confronto direto, e o Cruzeiro precisa mostrar agora dentro do Campeonato Brasileiro
que é forte o suficiente para sustentar ali as primeiras posições dentro da tabela. Valu? É um elenco do Cruzeiro que não se satisfez em protagonizar um vexame no Campeonato Mineiro, que foi a queda na semifinal, e agora em abril encaminhou um outro vexame, que é a eliminação na Copa Sul-Americana. Claro que isso ainda não é algo matemático, mas como você apontou bem, Valu, já dá pra considerar o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro eu considero eliminado mesmo, cara. Sim, sim. Eu também considero, eu só digo que matematicamente isso não aconteceu, mas é o segundo grande vexame do Cruzeiro no ano, em abril, no primeiro semestre. Realmente tem que fazer um esforço muito grande para isso, né? E aí a gente vê uma história tão bonita, construída por décadas e décadas, de um Cruzeiro que, por exemplo, nunca tinha sido eliminado em fase de grupos de competições continentais, de Libertadores, de Copa Sul-Americana. E aí, em 2025, nesse contexto, com um elenco um pouco mais badalado, o Cruzeiro cair dessa forma na Copa Sul-Americana, que nem é a principal competição continental, com confrontos contra equipes como União, Muxuque e Palestino, realmente é uma mancha pesada, né? Mas infelizmente eu não sei se quem tá dentro do clube tem a consciência do que tá fazendo com o Cruzeiro, do que tá fazendo com esse clube que sempre no continente foi temido, mas que aí chega numa primeira parte de Copa Sul-Americana e consegue o feito de perder os 3 primeiros jogos, perder para União, perder para Muxuque e perder para Palestino. A gente às vezes acha que o Cruzeiro não vai ser capaz de perder um jogo por conta da fragilidade do adversário, por conta, por exemplo, de um estádio não estar com um ambiente de jogo de Copa, só que o Cruzeiro prova que ele é incompetente o suficiente para fazer isso, né? E hoje em Coquimbo não foi diferente. Falamos aqui sobre a primeira etapa, onde realmente o Cruzeiro foi superior, produziu, mas falhou no acabamento, falhou na definição e o Palestino abriu o placar. O segundo tempo foi um horror. Por mais que o Cruzeiro tenha conseguido fazer um gol na reta final com o Wanderson cruzando para o Eduardo e o Gabigol participando bem da construção, foi um Cruzeiro que em nenhum momento mereceu algo melhor na segunda etapa, né? O Palestino, desde os primeiros minutos, conseguiu ser mais agressivo, conseguiu ser mais perigoso. O centroavante Marabel perdeu alguns gols inacreditáveis. E aí, pouco depois do empate, quando se imaginava que o Cruzeiro ficaria um pouco mais motivado dentro de campo, teria um aspecto anímico talvez mais sólido, o Cruzeiro conseguiu uma sequência de falhas tremendas do Cássio, sofreu o segundo gol e ser derrotado de uma maneira melancólica pro Palestino. Pouca coisa se salva nessa atuação do Cruzeiro. Eu concordo com a Amanda, acho que dá pra destacar o Rodriguinho, dá pra destacar sim os garotos, né? O Murilo fez um bom jogo, acho que o Kenji entrou com personalidade. Das figurinhas mais carimbadas, jogadores mais renomados, acho que quem se destacou um pouco mais foi o Gabigol. Não fez um jogo brilhante, mas eu acho que dentre aqueles jogadores que perderam espaço, que caíram por conta de uma sequência de atuações contestáveis, ele deu uma boa resposta. Mas talvez ainda haja mais mudanças para o Leonardo Jardim fazer nessa equipe, fazer até mesmo nesse elenco. E vamos ver qual vai ser o impacto na parte interna disso, porque tem que ter, né? Até o Samuel já adiantou que alguém tem que pagar o pato por uma eliminação precoce, melancólica na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro já em abril se vê praticamente somente em 2 competições, Brasileirão e Copa do Brasil. A gente segue por aqui e são mais de 17 mil pessoas. Eu confesso sempre, os amigos analisando a partida da forma que deve ser, mas eu não consigo salvar nada dessa noite, porque é mais uma noite onde o torcedor do Cruzeiro foi devidamente humilhado. Essa aqui é a verdade. O Cruzeiro foi derrotado pelo Palestino, o Cruzeiro foi derrotado pelo Muxuque Runa dentro de casa, o Cruzeiro foi derrotado pelo Santa Fé na Argentina e não parece existir limite para aquilo que este elenco, a atual gestão, o atual departamento de futebol em todas as suas figuras parecem testar realmente até que ponto é possível o torcedor do Cruzeiro passar por mais uma vergonha, por mais um tipo de decepção. E a gente vê, né, em algumas situações, igual essa semana, foi semana do balanço sair.
aumenta-se a dívida, aumenta-se os valores com a folha, aumenta-se tudo, a vergonha, jogo após jogo, mas o que o torcedor não vê é aumentar o desempenho do Cruzeiro, isso já lá se vão 8 meses. 8 meses. Quando você pega um recorte do Cruzeiro, desde aquele jogo no dia 5 de agosto do ano passado, quando foi derrotado para o Fortaleza, daquele jogo até a noite de hoje, o Cruzeiro jogou 44 vezes, venceu 11 vezes, foi derrotado 18, empatou 15. E isso não muda. Então, assim, eu sinto muito pelo Kenji, que estreou numa noite vergonhosa pro clube, mais uma. Sinto muito por Hickman, mas eu não consigo olhar nada de bom na noite de hoje, tá? Eu não consigo. Desculpa, eu não consigo, porque é mais uma vez o torcedor do Cruzeiro se deparando com algo inédito, com uma eliminação que não é matemática, como disse muito bem o Caio, mas quem consegue olhar, esse time vai fazer diferente contra quem, sabe? Eu não consigo nem olhar pra frente, com sinceridade. Então é realmente um time que não consegue. Torcedor cruzeirense, sabe a última vez que o Cruzeiro conseguiu uma sequência de 3 vitórias? 3. Não tô falando 13 vitórias, não tô falando 10 vitórias. Tô falando de 3 vitórias. Eu falo aqui pra você. Foi do mês 7 do ano passado, de 7 de julho a 13 de julho de 2024, quando o Cruzeiro venceu no Campeonato Brasileiro os seguintes adversários: Corinthians, Grêmio e Bragantino. A gente está falando de quase um ano de uma sequência de 3 vitórias. Eu não estou falando de 30 vitórias. E as coisas seguem como estão. Os jogadores entram em campo, alguns parecem, sabe, tá bom, o que eu fizer aqui é isso mesmo. E tá tudo valendo. Amanhã, daqui a pouco, provavelmente na zona mista, a gente vai ouvir o atleta que falar, ou os atletas. Estamos tentando, estamos continuando trabalhando. Já fazem 8 meses. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E o torcedor do Cruzeiro segue sendo humilhado. Dia sim e dia também. Porque a capacidade deste elenco fazer pior não é esse jogo que ficou contra o Palestino. É sempre o próximo jogo. Então, é isso, a gente vai aguardar o técnico Leonardo Jardim, que tem que dar as suas explicações. Claro, ele colocou o time para jogar, o time perdeu milhões de gols, mas ele é responsável, ele veio aqui para ser responsável também, e fica essa grande expectativa por parte de podermos registrar o que vai dizer o técnico cruzeirense e o que vão dizer os atletas nesta noite de mais um vexame histórico. Eu passo novamente para você, Caio, e para você, Amanda. Valu, acho que a gente não precisa ir muito longe, né? Nem se exercitar tanto para poder entender o porquê do Cruzeiro não conseguir vencer hoje o Palestino, né? Uma equipe que produziu mais, que finalizou mais, mas que não foi eficiente de maneira satisfatória. E a gente sabe, né? Uma equipe que erra o tanto que o Cruzeiro tem errado, tanto ofensivamente quanto defensivamente, a gente sabe qual que é o saldo final, né? E por isso não precisa da gente ir tão longe e nem ser um sábio no futebol para poder ter quase certeza que isso iria acontecer, né? O Cruzeiro construiu na primeira etapa, não conseguiu fazer os gols. O Cruzeiro volta para a segunda etapa, para mim, não melhora em nada, mesmo com as mudanças, principalmente porque trouxe a equipe do Cruzeiro para a segunda etapa com as mudanças. Um time que fosse mais oxigenado, que pudesse trazer mais mobilidade, que pudesse ter mais a posse da bola, mas construir de uma maneira organizada. E o Cruzeiro, para mim, na segunda etapa, acabou se perdendo, né? Trocou ali a posse da bola que teve da primeira etapa pelo desespero na segunda etapa. E é difícil você ver que uma equipe desesperadamente em busca de um gol vai conseguir ter boas oportunidades, ou ao menos começar a incomodar um pouco mais o seu adversário. Porque o Cruzeiro consegue sim um gol de uma forma construída de uma forma coletiva, um bom cruzamento do Wanderson, uma boa cabeçada do Eduardo, mas não dá tempo nem de comemorar, e os erros acontecem novamente, lá atrás.
E aí fica difícil realmente do torcedor confiar nessa equipe, fica difícil do torcedor estar presente para o próximo jogo. Então acho que tudo que está vivendo o Cruzeiro fora dos gramados é um pouco desse reflexo de dentro, porque o Cruzeiro não consegue exatamente ser uma equipe confiável dentro do campo. E aí acho que vem a hora do torcedor, né, de se perguntar, será que o futebol é só sobre dinheiro? A gente está provando aí que não é, porque temos uma das maiores folhas salariais e a gente não consegue desempenhar. Fizemos um alto investimento, talvez ali um dos que mais investiu para essa temporada, e mais uma vez a gente não consegue resposta positiva em termos de desempenho. Então acho que o torcedor nesse momento está insatisfeito, não consegue confiar na equipe, não consegue projetar o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, onde até então se mantém ali na parte alta da tabela, mas mesmo assim o torcedor não consegue confiar por isso. Porque dentro de campo a gente não consegue enxergar nessa equipe algo que vai além, que nos force a acreditar, a confiar. Então acho que é a hora do Cruzeiro, através agora do Leonardo Jardim, de falar com o torcedor, né? Tentar explicar ao torcedor e fazer também esse exercício aqui de como acreditar, como confiar nessa equipe daqui para frente, né? Já que na Copa Sul-Americana o Cruzeiro deixa bem claro que, pelo menos para mim, não conseguirá a classificação. Uma pena, Valu, é uma pena realmente, porque na teoria temos peças que são capazes de fazer a diferença, mas dentro do campo é mais do mesmo. Sistematicamente em campo, como até a Amanda enfatizou, o Cruzeiro faz questão de mostrar para o seu torcedor que ele não merece confiança, né? Esse grupo de jogadores escancara isso, parece que implora para o torcedor não confiar, né? Mas o torcedor cruzeirense, de alguma forma, sempre tem fé e acaba se desgastando ao ver em campo uma equipe tão incompetente que se distancia tanto do que foi construído nessa história do Cruzeiro, né? Até falei sobre essa questão do elenco ser uma máquina de vexames, tem até um outro ponto, né? O Cruzeiro não perdia há cerca de 26 anos para um time chileno. Eu tenho 27 anos, nunca tinha visto o Cruzeiro perder para um time chileno, e o Cruzeiro conseguiu essa proeza hoje. Tinha perdido pela última vez na Mercosul de 98 pro Colo-Colo e agora conseguiu perder pro Palestino. Agora na Copa Sul-Americana só tem duas equipes que estão zeradas em termos de pontuação. O Racing do Uruguai e o Cruzeiro. Até Iquique e Atlético Grau, que o Valu tinha pontuado ao longo da transmissão, conseguiram pontuar. E o Cruzeiro, depois de 3 rodadas, de 9 pontos disputados contra União de Santa Fé, Mushu, Quiruna e Palestino, conseguiu a proeza de não somar 1 ponto sequer. É isso, o segundo elenco mais caro da Copa Sul-Americana está muito pertinho de ser o primeiro elenco a ficar de fora de maneira matemática. Para mim, eu já estou considerando o Cruzeiro, não me mostra absolutamente nada que me faça... tem 3 jogos, tem 9 pontos em disputa, beleza. Quantos pontos o Cruzeiro somou em 9 pontos disputados? Faz a conta aí, pega a tabela. O Caio Fábio acabou de falar aqui. De 32 equipes, de 32 na fase de grupos, tá o Cruzeiro e o Racing do Uruguai, que é também assim, se jogar contra o Cruzeiro vai dar número negativo a partida, vai ficar menos 4-3 para alguém, porque são duas equipes realmente que, e é triste, sabe, porque a história do Cruzeiro não é essa, essa turma tá reescrevendo a história, mas de um jeito errado. A história do Cruzeiro não é essa, pessoal. É sério, não precisa de ir muito longe não, só que essa turma tá fazendo questão de pegar essa história do Cruzeiro, e é uma turma que falou demais, é uma turma que tripudiou demais, não só de jogadores, mas também passando pela direção de futebol. Esse ano, o Cruzeiro, quando você pensa que o Cruzeiro pode fazer esse ano pior do que no Mineiro ele já fez, no Mineiro ele não teve o direito de perder uma final, porque ele não conseguiu chegar lá, e na Copa Sul-Americana, para chegar e perder um título na final também, tem que chegar lá. O Cruzeiro não vai chegar
a segunda fase da Copa Sul-Americana, está virtualmente eliminado, né? E com uma folha altíssima de 20 milhões de reais para cima. Vai fazer o quê? Vai demitir mais um técnico e a mesma turma, toda a turma, jogadores, departamento de futebol vai seguir? Beleza. Eu não estou defendendo o trabalho do Jardim, não. Os números estão aqui, ó. Não são bons números, são péssimos. 11 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Mas e aí? Você acha que tudo que acontece com o Cruzeiro nos últimos 8 meses foi responsabilidade apenas dos técnicos que passaram? Seabra, Diniz, e agora o Leonardo Jardim. E aí? Sabe? Então, assim, é um processo que, eu digo mais, enquanto não for enxuto vários setores do clube, mais ainda, não vai mudar. Não vai mudar. Pode trocar o Jardim amanhã. Traga quem faça uma enquete em meio aos 12 milhões de torcedores do Cruzeiro. Torcedor, nós vamos te dar a voz. Qual técnico você gostaria que o clube contratasse? Fulano de tal. Pode trazer. Essa engenharia hoje do Cruzeiro, administrativa, financeira e de futebol, está fracassada há 8 meses. Não sou eu que estou dizendo. O campo diz isso há 8 meses. Já passei os números aqui do Cruzeiro. Então, eu entendo que a mudança para que as coisas no campo comecem a serem diferentes é de dentro para fora. Não é o campo que vai mudar as coisas que necessitam serem mudadas no Cruzeiro neste momento e que, repito, estão acontecendo há 8 meses. A parte muito fácil é tirar o Leonardo Jardim hoje. Não faz um bom trabalho, já disse os números aqui, mas está provado no Cruzeiro que o problema é muito além disso, Amanda. Valu, eu acho que para mim serve um pouco mais até como um ponto de alerta, e aí deveria também servir ao Cruzeiro, e tomara que sirva, porque a Copa Sul-Americana, a não classificação, impacta financeiramente, sim. Impacta também pela história construída do Cruzeiro em competições sul-americanas, sim. Mas não tem rebaixamento. Não dá para a gente não pensar no Campeonato Brasileiro nesse momento, pelo desempenho que vem tendo o Cruzeiro. É impossível a gente não ter medo do Campeonato Brasileiro, porque diferente da Sul-Americana, as consequências lá são maiores. E aí o Cruzeiro acaba distanciando até essa confiança de nós torcedores pelo que vem fazendo dentro do campo. Uma outra coisa que você falou, e aí serve como dados também para entender um pouco dessa instabilidade do Cruzeiro, o Cruzeiro fecha agora esses primeiros jogos da Sul-Americana com 2 gols feitos e 5 tomados, Valu. Acho que mostra Isso muito. É ridículo, Amanda. E olha os times que o Cruzeiro enfrentou. Pois é, então mostra muito que a exigência no Campeonato Brasileiro é muito maior do que os times da Copa Sul-Americana, e mostra que o Cruzeiro ainda não consegue ser uma equipe eficiente nem no setor ofensivo e nem no setor defensivo. Continua tomando muito mais gols do que fazendo mais gols. Então acho que é uma preocupação que o torcedor tem, é real. O Cruzeiro precisa mostrar estabilidade dentro do Campeonato Brasileiro, passando exatamente por isso, por esse equilíbrio de gols feitos e gols tomados. Senão a gente vai acontecer com a gente no Campeonato Brasileiro o que vem acontecendo na Copa Sul-Americana. O torcedor se distanciando da confiança, o time distanciando da sua autoconfiança dentro do campo. Como disse Alberto, né? O próximo jogo, que é esse confronto contra o Vasco, que é um confronto direto, é hora do Cruzeiro mostrar ali que ainda é possível confiar nessa equipe. Difícil muito, mas cabe a eles dentro do campo mostrar capacidade e trazer o torcedor para perto, porque o que tem feito o Cruzeiro dentro do campo é fazer com que o torcedor esteja cada vez mais distante dessa equipe, Valu. Falando em trazer o torcedor para perto, vale lembrar que no próximo jogo contra o Vasco, o Cruzeiro se dispôs a ter um cenário de praticamente campo neutro, né?
Fico muito curioso para ver como que vai estar o Parque do Sabiá por decisão da diretoria do Cruzeiro. As informações estão aí nesse sentido, né? O momento em que o torcedor cruzeirense tinha que estar bem perto desse time, não sei se é de real interesse da diretoria que isso aconteça. O Valor apontou bem sobre o Leonardo Jardim, que de fato tem que ser questionado. Teve aí uma intertemporada para trabalhar, pouco mais de um mês, e a gente ainda vê um Cruzeiro desequilibrado, a gente ainda vê um Cruzeiro com dificuldade para vencer jogos. Mas bem antes disso, o Cruzeiro já tem convivido com problemas, né? Então tá muito claro que outros setores precisam ser cobrados, até mesmo mexidos antes do Leonardo Jardim. E aí, como a gente já tem feito aqui há algum tempo, não tem como, mais uma vez, não falar do departamento de futebol, que trabalha a moda antiga, né? Se expressa por meio de bravatas e trabalha mal no mercado, né? Trabalha aí com excesso de pragmatismo. E ainda é o setor do Cruzeiro que não foi mudado, dentre as várias mudanças que já ocorreram. Então, até quando essa mesma estrutura? Será que de fato está funcionando? Vale aí esse pensamento. E o Brasileirão, o que tem pela sequência, né? A Amanda falou bem sobre o Campeonato Brasileiro, que tem um nível de exigência muito maior do que a Copa Sul-Americana. Preocupa sim, porque a gente não consegue sentir confiança no Cruzeiro. E preocupa também a Copa do Brasil, né? Que é uma competição a tiro curto. E na semana que vem o Cruzeiro tem aí um duelo dentro de casa contra o Vila Nova, que é um time de Série B. E aí pensando no tanto que esse elenco tem se mostrado viciado em termos de vexames, não dá pra duvidar que o Cruzeiro caia pra um time de Série B, o que seria sim um vexame, né? Então é uma temporada que cada vez mais parece comprometida e fica impossível hoje ter uma perspectiva positiva diante de tudo que tem acontecido. Lembrando, pessoal, Samuel Venâncio se posicionando lá em Coquimbo, na distante Coquimbo, né? Mas tem jogadores aí que há 8 meses é o mesmo futebol e as mesmas entrevistas coletivas e nada acontece. Então o Samuel veio aqui, vejamos quais jogadores vão passar na zona mista para falar desse mega vexame do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, derrotado mais uma vez no grupo E, dessa vez o Palestino. O Palestino que foi tirado para nada assim, como o Muxuquiruna ganhou do Cruzeiro, evidentemente, também, mas o Cruzeiro não é parâmetro no grupo dele, tá, pessoal? Tô falando o Palestino, quando eu vi jogando contra o Muxuquiruna, achei acessível, como achei acessível o Muxuquiruna. A ideia é a seguinte, hoje, assim, eu não acredito nesse elenco de jogadores mais do Cruzeiro. E eu tenho direito, eu tô pegando o recorte de 8 meses, tá? Tô pegando o recorte de 8 meses, são 44 jogos hoje, desde aquele jogo contra o Fortaleza, 11 vitórias, 18 derrotas e 15 empates. Escalação do Cruzeiro. Jardim corta Dudu de jogo contra o Vasco após declaração polêmica. Atacante reclamou de ir para a reserva e terá futuro avaliado nos próximos dias. Dudu está fora do jogo do Cruzeiro contra o Vasco, às 18h30 deste domingo, em Uberlândia, pelo Brasileirão. A decisão foi tomada pela comissão de Leonardo Jardim, 2 dias após o atacante tornar pública a insatisfação com a saída do time titular. Oficialmente, o clube confirma apenas que ele está fora do jogo por opção técnica. O GE apurou que a situação está sim relacionada com a entrevista de Dudu após a derrota para o Palestino, no Chile, alegando que não entende a opção de Leonardo Jardim em tirá-lo do time. Não me sinto bem em ser reserva. É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time. Opção é seguir trabalhando e tentar voltar ao time, disse o atacante, na quinta. A delegação do Cruzeiro já estava em Uberlândia, para onde foi direto de Coquimbo, onde jogou na quinta-feira. Dudu retornou a Belo Horizonte na manhã deste sábado, junto com Fabrício Bruno, que cumpre suspensão diante do Vasco. A decisão sobre Dudu, por hora, leva em consideração somente o jogo deste domingo, mas a situação do atacante passará por avaliação mais detalhada nos próximos dias. Ele chegou ao clube neste ano, vindo do Palmeiras, e tem contrato até o fim de 2027. A informação sobre o corte de Dudu foi inicialmente divulgado pelo portal Central da Toca e confirmado pelo GE.
Em contrapartida ao desfalque de Fabrício Bruno e ao corte de Dudu, o Cruzeiro contará com o retorno de 3 peças para o duelo em Uberlândia: Bolazzi, Fagner e Matheus Pereira. Os 2 últimos são titulares. Na zaga, sem Fabrício, Jonathan Jesus jogará ao lado de Lucas Villalba. Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Caiqui, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge.